E o que você enxerga para 2026 agora? Então a gente tem o Renan do MBL que tá tendo alguns pontos na pesquisa já, mesmo sem falar que vai ser candidato e tudo mais. A gente tem o Mesmo sem Lula, fazer campanha, no caso, né? exato, é. A gente tem o Lula que vem ganhando popularidade aí nos últimos meses e tem também o Tarcísio que uma hora fala que vai, que não vai. O que você acredita que vai acontecer pro ano que vem? Primeiro eu fico feliz de ter a tranquilidade de saber que o meu candidato tá 100% certo, é o Renan Santos, né? Porque dentro desse jogo de quem tá disputando o bolsonarismo, né, tem essa confusão. O Tarcísio não tem coragem de lançar a sua candidatura sem ter 100% do apoio do Bolsonaro. Ele apanha do Carlos Bolsonaro, apanha do Eduardo, que são dois malucos. O Eduardo, coitado, tem problemas cognitivos insanáveis, né? Tive oportunidade de ser deputado com ele, não aprova nada, não barra nada. Ele basicamente ia para a Comissão de Relações Exteriores para ficar viajando o mundo com o nosso dinheiro. Ele era o Janjo, né? Digamos assim. Ele basicamente pegava dinheiro público para ficar passeando o mundo sem fazer nada, nenhum trabalho relevante dentro da Câmara dos Deputados. E ele até quando eu subi na tribuna e fui candidato à presidência da Câmara e denunciei os bolsonaristas de estarem votando no Arthur Lira, falaram, não era o combate à corrupção, né? Não era a moralidade, não sei o que, não sei o que lá. Agora vocês estão votando no Arthur Lira, né? Que depois acabou até agora no governo Lula prejudicando os próprios bolsonaristas e sendo xingado por eles. Mas ainda assim o Arthur Lira ganhou, e quando ele ganhou, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo falando, quero ver você pegar alguma relatoria de um projeto agora aqui, você não tem moral no Congresso, você não tem moral na rua. E mesmo com a gestão do Arthur Lira, um inimigo meu, não votei nele, inclusive disse que ele era réu por corrupção quando eu disputei a presidência da Câmara, e ainda assim consegui aprovar mais projetos e mais relatórios do que o Eduardo Bolsonaro. Então assim, nem com ele tendo um aliado, sendo filho do presidente da República, ele conseguia. Mas dizendo tudo isso porque o Eduardo ainda tá com a loucura na cabeça dele de que ele pode ser o candidato a presidente. Por isso ele tá atacando todos os bolsonaristas. Então ele tá atacando o Tarcísio, ele tá atacando a Tereza Cristina, ele tá atacando o Ratinho que tá disputando esse espólio, tá atacando o Zema que tá disputando esse espólio. Então eles estão se destruindo entre si. Por quê? Primeiro porque o bolsonarismo ele é um projeto personalista, né? Eles não têm ideias, eles não têm propostas, eles não têm um programa. O que o Bolsonaro falar é lei, né? Em torno de uma personalidade, em torno de uma pessoa, não tem nenhuma coerência. Exemplo disso é a PEC Kamikaze. No último ano do governo Bolsonaro, furaram o teto de gastos, arrebentaram todas as leis fiscais, aprovaram um rombo de 150 bilhões de reais para tentar fazer o Bolsonaro vencer a eleição e ainda assim ele perdeu. Ele teve a capacidade de perder, estando com a caneta na mão, disputando contra o Lula, sujeito extremamente impopular, e veja que o histórico que a gente tinha, até a Dilma, que foi a Dilma que colocou a gente na pior crise da história do Brasil, conseguiu se reeleger. Conseguiu já numa situação não tão boa mesmo. Exato, e o Bolsonaro não, estourando as contas públicas. Mas só dizer para vocês que se houvesse alguma crença, a PEC Kamikaze nunca teria sido aprovada. Augusto Aras nunca teria sido nomeado Procurador-Geral da República. Cássio Nunes nunca teria sido nomeado Ministro Supremo. A Lei de Probidade Administrativa nunca teria sido afrouxada. Eles não teriam tentado aprovar a PEC da impunidade no primeiro mandato. Então, isso faz com que eles se matem agora e ninguém sabe quem vai ser o candidato, né? Por outro lado, apesar do fôlego que o Lula ganhou agora por causa da barbeiragem do Eduardo Bolsonaro de fritar todos os seus próprios aliados, eu sinceramente tenho dúvidas se da viabilidade do Lula e se ele... Primeiro porque daqui até a eleição só vai ter notícia ruim do ponto de vista econômico. Assim, não vejo horizonte de nada de bom acontecendo, a inflação só vai piorar, a taxa de juros ou vai se manter ou vai piorar, o crescimento do PIB vai ser pífio, e o pouco que terá vai ser artificial, baseado em crédito e gasto público. Então, eu acho que ele está numa situação complicada e o que eu escuto é que ele está mais preocupado com a sua biografia do que com o poder. Então, ele está mais preocupado em fechar a sua história com uma vitória, né? Olha, fui preso, perseguido, bababi, bababá, aquela história deles de golpe. E aí descobriram que estava tudo errado, sofri injustiça, ganhei a presidência e fechei meu ciclo assim. Seria muito mais feio para a história dele, ele, disputei a reeleição, perdi e assim acabou a minha história, né? Então eu acho que existe uma probabilidade alta do Lula não ser candidato.
Mas se ele não for candidato, você acredita que ele consegue colocar algum sucessor, né? Porque eu vejo que não tem tantas opções aí pro Lula colocar que vão ser populares também. Até o Haddad, o mais pobre, vê como negativo, né? Que colocou mais imposto. Em 2018 já não foi lá aquelas coisas que se enxerga aí. Que o Lula não sendo candidato, que vai ser pior, que eles vão ter menos força ainda? Vão ter menos força ainda, não tenho a menor dúvida, né? O candidato mais forte é o Lula, em qualquer cenário, pro PT e pra esquerda, né? O Lula não sendo candidato, não só você começa um racha no PT, porque o Haddad não é unanimidade dentro do próprio PT, mas autoriza os outros partidos de esquerda a terem candidaturas próprias. E por que eu digo que autoriza? Porque o Lula na esquerda ele é inquestionável. Nenhum partido vai lançar candidatura contra o Lula. Agora, se sair um Haddad ou se sair um Camilo Santana, aí o PDT vai querer ter candidato próprio, o PSOL vai querer ter candidato próprio, vai se abrir um leque de outros partidos de esquerda que fala, olha, eu tenho compromisso com o Lula, não tenho compromisso com o PT. Então, eu acho que isso pulveriza e fragiliza a esquerda, sim. Black Friday vitalícia Milionários Eternos. Você vai ter acesso a todos os nossos cursos, seja para ganhar dinheiro criando conteúdo para internet, quanto também para investir de forma vitalícia. E para ter acesso a essa oferta é muito simples. No dia 6 de novembro faremos uma live e para se cadastrar e ter acesso a essa live é muito simples. É só vir aqui no link da descrição, colocar seu nome, e-mail e, muito importante, entrar no grupo do WhatsApp. E o que você enxerga de desafio para quem vai pegar o Brasil agora em 2026? Que a gente já tá com o orçamento praticamente todo comprometido, não tem dinheiro mais para gasto discricionário, a gente tá também com uma relação de muito imposto e talvez a gente em algum momento vai romper a curva de Laffer, então aumenta o imposto e diminui a arrecadação. O que você enxerga que vai ter que ser feito para esse próximo presidente? Primeiro desafio é o orçamento, né? O próximo presidente, antes de assumir, já vai ter que resolver o problema do orçamento, porque em 27, se ele assumir já com o orçamento comprometido, o próximo presidente já assume cometendo crime de responsabilidade, crime fiscal. Então, ele vai ter que fazer uma espécie de como o Lula fez a PEC da transição, antes de assumir, ele articulou no Congresso a possibilidade de poder gastar mais. O próximo presidente vai ter que fazer uma coisa parecida, só que o contrário, né? Ele vai ter que aprovar uma PEC para restringir, para cortar da máquina pública radicalmente e ter orçamento discricionário para 27, né? Porque em 27 a expectativa é que as despesas obrigatórias ultrapassem 100%, ou seja, tenha zero espaço para qualquer investimento ou mesmo para pagamento de contas, porque existe uma parcela do orçamento que a gente chama que é discricionário, né, que o governo pode ou não pode gastar, ou pode gastar do jeito que quiser, mas que na prática é obrigatório, como conta de luz, conta de água, internet, né, dos órgãos públicos, dos ministérios, e por aí vai. Então, isso seria a primeira vez que o Brasil viveria um shutdown, né, um apagão total dos serviços públicos. O próximo presidente vai ter esse desafio grande de ter que aprovar uma medida extremamente impopular antes mesmo de assumir. E do outro ponto, o enfrentamento a facções criminosas, né? O crime organizado avança, não tenho a menor dúvida de que tem deputado, que tem senador ligado ao crime organizado, prefeito, que tem governador ligado ao crime organizado, ministro de Estado. Então, juiz, promotor, né? O PCC tem cursinho, né, de direito para ter os seus promotores, advogados e juízes aliados da causa. Então, o próximo presidente tem o desafio de colocar um freio, né, de promover de fato uma campanha de guerra contra o crime organizado, porque senão a gente vai chegar num ponto de não retorno, a gente vai chegar num ponto em que não se sabe mais o que é crime organizado e o que é autoridade pública, porque as duas coisas vão se confundir, o que é Estado, o que é bandido, né? Se o bandido está no papel de Estado de enfrentar bandido, como é que a gente faz? E você vê que já tá nessa linha, que se passar um pouco mais, a gente já atravessa isso. Perfeitamente, a gente já tá nessa linha, né? Basta ver as dezenas de bilhões de reais que você tem de movimentações em operações recentes, ali a Carbono Oculto, acho que é uma das principais delas, e da gente descobrindo que o crime organizado está fornecendo combustível para os jatos das nossas Forças Armadas, né? Para jato da FAB, né? Para carro da Presidência da República. É nesse nível de infiltração que a gente já tem hoje o crime organizado de influência, né? E hoje, o tráfico, ele é uma parcela menor. A gente chegou num ponto de gravidade que o tráfico é uma parcela menor do financiamento do crime organizado. Hoje ele já está em atividades formais, em postos de gasolina, em distribuidoras, hotéis, restaurantes, que é um nível de complexidade muito maior de se enfrentar e uma receita muito maior
que não depende tanto do tráfico. Então, para além de enfrentar a receita do tráfico, você ainda tem que enfrentar a infiltração em setores formais, inclusive em grandes fundos de investimento. Sim. Né? E o que você enxerga dessa dificuldade mesmo? Porque no passado eles usavam o tráfico para gerar receita e lavavam esse dinheiro. Hoje em dia, por já estar dentro do meio tradicional e ainda por cima gerando lucro com isso aí, como é que faz para pegar o crime organizado hoje em dia? Olha, a gente tem defendido uma política muito radical, né, de direito penal do inimigo, que é basicamente o seguinte, de tratar facções criminosas e faccionados como se eles fossem invasores estrangeiros, como se fosse um exército estrangeiro invadindo o nosso país. O Paraguai decidiu invadir o Brasil, a gente está em guerra com eles. Você abate o soldado inimigo, né, não tem conversa. Então, o crime organizado hoje, ele é de fato um estado estrangeiro invasor. Ele tem hino próprio, forças armadas próprias, tribunal próprio, né, leis próprias, território próprio. Metade do território do Rio de Janeiro já está tomado pelo crime. Então, eles não podem ter as mesmas garantias e os mesmos direitos de um cidadão comum. Eles têm que ser tratados como inimigos da sociedade, como inimigos do Estado e, portanto, ter, primeiro, um processo penal mais rápido e leis penais mais rigorosas. Eu, pessoalmente, defendo prisão perpétua e pena de morte porque... Exemplo, Marcola. De que adianta prender o Marcola se ele comanda o crime organizado de dentro do presídio? Tamanho é o seu poder, tamanho é a sua influência. Um sujeito tem que ser condenado à morte. Não há o que se fazer. Nem prisão perpétua soluciona para ele. E há outros casos de não faccionados, mas de criminosos muito perigosos, né? Que tem que ter prisão perpétua porque não tem ressocialização, não tem como reintegrar esses sujeitos na sociedade. Né? Um sujeito que estupra, que esquarteja, não tem reintegração para esse cara. Esse cara não tem a menor chance de ser reinserido no convívio social. E se, por exemplo, agora até pensando dessa forma, realmente a situação está bem complicada. Por exemplo, se reelege a esquerda, eles tratam o crime organizado da mesma forma, não tem nada sendo feito. Você acredita que, por exemplo, nos próximos 4 anos o crime já poderia entrar muito mais na esfera política, em tudo, e, por exemplo, dominar boa parte do Brasil, as coisas aqui mudarem por conta do crime? Não tenho a menor dúvida. O PT já deixou as portas escancaradas para o crime organizado. Você teve a dama do tráfico, né, que é a mulher do tio Patinhas, lá, que é um dos chefões do Comando Vermelho, que teve no Ministério da Justiça, quando o ministro Flávio Dino ainda estava comandando esse ministério, né? E participou de discussões sobre o sistema carcerário, né? Da mesma maneira a ONG do PCC, uma ex-advogada e ex-parlamentar do PSOL, levou, né, a ONG do PCC para discutir abertamente política, o plano Pena Justa, que é o plano do governo para melhorar a situação, né, do crime dentro dos presídios, ao mesmo tempo que diminui as suas penas fazendo abatimento de pena. Então, se sob o governo Lula hoje o crime organizado já está discutindo política carcerária, imagina num eventual segundo mandato. Sem dúvida nenhuma ia piorar muito. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.